Voltando aqui, queridas e queridos também, nós estamos falando aqui agora, nessa segunda parte, dando continuidade sobre justiça, né? Justiça de Deus e justiça humana. E nós vimos uma coisa no vídeo anterior, é que eu gostaria até de ler novamente aqui para você. Em nossa visão humana, tudo isso parece tão injusto, ou seja, o que nós havíamos falado. Adão não ter morrido imediatamente, Abel ter sido assassinado pelo próprio irmão por inveja, Oséias não ter sido traído pela esposa, João Batista ter sido degolado, e Estevão, ao invés de ter sido apedrejado, deveria ter sido amado, né? Na nossa visão humana, né, tudo isso parece tão injusto, pois tudo o que pensamos é aqui e no aqui e no agora. Contudo, nós falamos anteriormente, não se iluda. A terra é um piscar de olhos, ao passo que o inferno é uma prisão perpétua. A terra é uma viagem de fim de semana, o céu será a sua habitação eterna. Isso indica que qualquer punição ou recompensa na terra é passageira, como a mesma é. As retribuições no céu e no inferno, porém, são eternas, como o próprio Deus é. A justiça eterna não poderia ser satisfeita com uma punição ou recompensa passageira. A justiça é quem Deus é. Suas ações são justas e justificadoras, corrigindo, punindo e recompensando. Por isso, Deus chama o homem a agir também de forma justa. Continuando aqui, Levítico capítulo 19, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: não farás injustiça no juízo, não farás acepção de pessoas, do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgará o teu próximo. Aqui Deus está dizendo claramente para o povo que eles não deveriam ter preferência, preferir mais o poderoso em detrimento ao pobre, e vice-versa. Eles deveriam ser justos, independente da pessoa ser pobre ou ser rica, independente dela ser poderosa ou ser uma pessoa humilde, ela deve ser julgada não por causa da sua questão como pessoa, né? Sua condição social, melhor dizendo, mas sim pelo fato de ser julgado justamente pelos atos que ela praticou. Se atos bons, atos de justiça, sejam louvados. Se atos ruins, seja julgado para condenação. Também em Salmo capítulo 15, versículo 2 diz assim: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica justiça e do coração fala a verdade. Salmo 15 é aquela velha e grande pergunta, né, que o salmista faz e ao mesmo tempo ele responde: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem morará no seu tabernáculo? Né? E aí ele responde: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Não tem meio termo. Para Deus não existe meio termo. Para mim, para você, pode existir meio termo, mas para Deus não tem. Ou é justo ou não é. Amém? Outro versículo, aqui também para nosso pensamento e conhecimento. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Salmo 82, versículo 3. É o mesmo caso lá do primeiro, né, de Levítico, que diz que tem que fazer justiça tanto um quanto ao outro. Tá? Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4 diz assim: porque o magistrado não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerem o mal, teme, pois, não traze balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador com ira. Em ira contra aquele que pratica o mal. Eu queria fechar um parêntese aqui.
Nesse caso aqui, é um juiz justo, não o que nós estamos vendo aí, tá? Enfim. Apocalipse 19, versículo 8. Já no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do livro de Apocalipse, diz assim: E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho são as obras justas dos santos. No final, querida, nós vamos nos vestir de linho fino, porque estas são as obras justas dos santos. Aí nós vamos viver eternamente com Deus. Vamos chegar agora daqui a pouco na justiça em Jesus, tá? Percebemos que muitas vezes as injustiças que atribuímos a Deus, na verdade, são causadas pelo próprio ser humano. Afinal, se Deus disse para o homem tratar o próximo com justiça, é porque o contrário poderia acontecer. Os homens culpam o inocente, absolvem o culpado, exploram o oprimido, não agem com honestidade. Por isso vemos os pobres sendo injustiçados, enquanto poucos esbanjam em seus banquetes. É com muito pesar que vemos até mesmo juízes, olha aqui, gente, que deveriam ser ministros de Deus para punir os criminosos, vendendo suas sentenças. Muito atual, né? Subornando e sendo subornados, vendendo sua autoridade por benefícios próprios. Estão pensando que não darão conta. Eu estava comentando outro dia, né, com algumas pessoas, que o presidente do Chile, quando esteve no Brasil aqui, eu não sei se foi em 2018, em 2018, e aí ele perguntando algumas coisas sobre a questão da ordem, né, no legislativo, no executivo, no judiciário. Quando chegou no judiciário, ele perguntou aos ministros, né, do STF, a quem eles prestavam contas. E eles disseram, né, que eles não tinham nenhum órgão que eles prestavam conta. Aí aquele presidente do Chile ficou assim: como assim? Vocês não prestam contas a ninguém? Não, a ninguém. Nós só prestamos contas a Deus. Essa frasezinha vai pesar para esses juízes atualmente, não só aqui na Terra, mas principalmente na eternidade. Espera. O homem não deve agir assim. Deve agir justamente e corrigir as injustiças. Deus diz a ele para fazer justiça à viúva e ao órfão. A viúva e o órfão são abandonados e necessitados. No contexto histórico da época, eram pessoas incapazes de trabalhar e se sustentar. Fazer justiça, então, não era algo baseado apenas nos méritos do indivíduo. No hebraico rabínico, a palavra justiça era usada como sinônimo de esmolas ou demonstrações de misericórdia. Isso não está na condição de salário ao trabalhador, mas de misericórdia e bondade a quem não trabalhou. O conceito de justiça está associado, então, à misericórdia e bondade. Olha, atributo de Deus, integridade, intervenção divina, punição, recompensa e demonstrações de misericórdia. Justiça, como vimos, é tudo isso. Porém, não se resume apenas a essas definições. Assim como jogar, como nós dissemos lá no início, jogar uma pelada, não se resume em jogar uma mulher nua, né, na rua. A definição mais importante de justiça é um mistério que esteve oculto por várias gerações. A justiça de Deus sempre existiu, mas ela foi revelada de forma plena somente no Evangelho, na pessoa de Cristo.
Agora nós vamos entrar na parte que eu queria que a gente chegasse. Falamos 26 minutos em um e agora já estamos com 10 minutos nesse. Justiça em Jesus. Romanos capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Embora os atributos de Deus sejam visíveis em sua criação, Romanos capítulo 1, versículo 20, eles nunca ficaram tão evidentes quanto na pessoa de Cristo. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Cada atributo divino é visto nele de forma clara, inclusive a justiça. Na verdade, na cruz do Calvário, vemos a demonstração da justiça de Deus. O maior ato de Deus, o maior amor de sua justiça foi na cruz do Calvário. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós que temos fé em Jesus, Deus, através de Jesus, se torna o justo e também o justificador daquele que crê e tem fé em Jesus. A palavra demonstração em grego é endexis, ou seja, demonstração, revelação pública, manifestação feita por meio de um ato, prova ou evidência. Se algo foi revelado publicamente, significa que antes estava oculto. A expressão deixar impunes os pecados anteriormente cometidos faz Deus parecer injusto, pois o pecado do homem deveria ser punido com a morte. Adão deveria ter morrido. Caim deveria morrer por ter matado Abel. Israel inteiro deveria ter sido destruído por causa dos seus pecados. Porém, por meio de um ato, Deus demonstrou e provou sua justiça publicamente, punindo os pecados de toda a humanidade, não em animais, mas em um homem. Deus assim fez para demonstrar que ele é justo. Justo porque não deixa os pecados impunes. Justo porque age para corrigir a injustiça. O primeiro Adão que pecou não morreu, mas o último Adão recebeu a sua punição. Justo porque é misericordioso, agindo com bondade para com aqueles que não são capazes de se justificar por seu próprio esforço. Sua justa misericórdia, então, o revelou não apenas como justo, mas também como justificador. Justificador é aquele que justifica o condenado. Justificação
é a absolvição legal e formal da culpa feita por Deus como juiz. O pronunciamento do pecador como justo. Justificação significa estar sem condenação. Deus é justo e justificador. O mesmo Deus que julga com justiça nos imputou a sua justiça. Deus é isento de culpa. Não tem condenação nenhuma contra ele. E olha o que Paulo diz, que os que estão em Cristo Jesus não têm nenhuma condenação. Romanos, capítulo 8, versículo 1. O status de justo que Deus tem transferido a nós através do novo nascimento. Nós nascemos agora em Cristo, fomos justificados em Cristo. Somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Nossa alma e corpo estavam em atividade, mas nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Estávamos em condenação e rumo ao inferno. Contudo, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nosso espírito recebeu vida, nasceu de novo. Não é um nascimento corporal, como pensou Nicodemos, mas um nascimento espiritual. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3, versículo 6. Nosso espírito é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Esse novo homem, nascido de novo, tem em si a natureza e os princípios de Deus. E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e em santidade. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 24. Queridos, olha só. Observe o seguinte, queridos, que o novo homem foi criado segundo Deus em justiça e santidade. Deus deu ao nosso espírito a condição de justos. Nós somos criados segundo Deus. Tem alguns teólogos que afirmam que a justificação é apenas Deus, como juiz, batendo o martelo friamente em sua mesa celestial e nos declarando justos. Dizem que Deus nos trata como justos, mas não nos tornamos justos. O problema é que a palavra de Deus tem poder. Quando ele diz, haja luz, ainda que antes de tudo fosse trevas, sem sol, sem a luz apareceu. Quando Deus olha para nós e declara que somos justos, algo acontece. As palavras de Deus não voltam para ele vazia. Tá bom? Não voltam para eles vazias. A palavra de Deus é comparada a uma semente. Jesus se compara a uma semente quando ele diz que se um grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se Jesus é justo e é uma semente, seu fruto não pode ser injusto, assim como uma semente de tangerina não dá o fruto de uma melancia. As palavras de Deus são espírito e são vida. João 6,63. Quando elas entram no nosso coração, produzem em nós um espírito justo. Diz assim Romanos 5, 18 e 19. Portanto,
Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Às vezes nós consideramos mais os pecados, né? Mais o pecado que Adão cometeu do que o que Jesus praticou como justiça para nos justificar. É muito maior o que Jesus fez na cruz do Calvário do que o pecado que Adão fez lá no Jardim do Éden. Quando Cristo morreu, nos transmitiu a sua justiça. Quando Deus nos declarou justos, independentemente de quem nós éramos, antes nós nos tornamos justos também. Ainda erramos, mas há um espírito justo. Ainda precisamos mortificar os feitos do corpo, mas há dentro de nós uma semente de justiça brotando. Embora alguns teólogos afirmem que a justificação é de fora para dentro, esse não é o padrão do agir de Deus. Ele age de dentro para fora, transformando o coração para mudar atitudes. Em resumo, justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a declaração justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo ou injusto, através do qual ele demonstra sua justiça e ao mesmo tempo nos confere justiça. Ele fez através de Cristo o justo que morreu pelos injustos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, encerrando, o homem, ele julga pelos atos que o outro homem pratica aqui na terra. Nós, às vezes, julgamos que todos aqueles que praticam injustiças devem ser condenados aqui nessa terra. Mas como nós vimos, a justiça de Deus é diferente. Ela funciona de forma diferente. Ela não é apenas terrena, porque a justiça da terra, ela é passageira como a terra é passageira. Mas a justiça de Deus, ela não somente é eterna no céu, como também ela é eterna no inferno. Todos darão conta. Aqueles que são justificados por Cristo, por terem recebido a Ele como Senhor e Salvador, viverão eternamente com Deus no céu. Aqueles que forem condenados pelas suas injustiças aqui na terra, serão condenados eternamente e viverão eternamente no inferno. Queridos e queridas, ainda que nós pensemos que Deus não está vendo as injustiças que estão acontecendo nos nossos dias, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que Deus é justo e Ele fará justiça. Ainda que não seja aqui nessa terra, não passará na eternidade de uma forma ou de outra. Portanto, você que tem aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, continue praticando a justiça, continue sendo justo, porque o justo juiz já te justificou através da sua palavra, e a palavra é Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça. Muito obrigado, e eu agradeço a Deus. E peço, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, vem sobre nós e nos faça entender que nós já somos justificados por Jesus. E o Senhor já tem nos comprado, já tem nos dado essa vitória para vivermos eternamente contigo.
no céu. Muito obrigado. Se conosco para a tua glória, Deus eterno. Seja engrandecido, Deus, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, graça e paz.